gente poder continuar essa série que a gente está trabalhando durante 6 dias, né, sobre a avaliação da biopsicossocial da pessoa com deficiência. Esse é o 3º vídeo dessa série e nesse vídeo de hoje a gente vai tratar aqui sobre o que é a LBI, o que é a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chama de avaliação biopsicossocial, e o que ela determinou, o que essa legislação determinou que acontecesse com relação a essa ferramenta chamada avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Então, eu acho importante que você entenda esse detalhe, porque eu tenho certeza que esse detalhe dessa série sobre avaliação vai fazer muita diferença na vida de muita gente, porque vai fazer com que as pessoas comecem a entender um pouco melhor o porquê de algumas restrições que existem hoje, de alguns obstáculos que existem hoje na hora da concessão de direitos para as pessoas com deficiência. Um exemplo rápido: ontem eu conversava com uma pessoa que tem lutado bastante aí para que a lei dos surdos unilaterais aconteça, né, o veto seja derrubado. Isso é um assunto específico para a comunidade de pessoas com surdez unilateral, assim como eu tenho. E aí ela falou, mas quando a lei dos surdos unilaterais sair, os nossos problemas estão resolvidos, nós vamos ter acesso aos nossos direitos. Eu falei assim, olha, sinto em decepcioná-la, mas não é bem assim, porque existem outras leis que já estão em vigor, inclusive a Lei Brasileira de Inclusão, e mesmo assim, muitas pessoas com deficiência têm os seus direitos obstacularizados, porque na hora de fazer a avaliação biopsicossocial, esses problemas surgem e aí a pessoa fica sem acesso a esses direitos. Mas a gente vai conversar tudo sobre isso aqui nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Não vou antecipar nada ainda não. Fica com a gente até o final para você entender tudo. Eu sou Eu sou André Coelho, advogado especializado na defesa das pessoas com deficiência, do direito delas, e esse canal é um canal que a gente cuida com muito carinho e mantém para que pessoas com deficiência tenham conhecimento através da informação aqui concreta, através das lives e vídeos que a gente publica, para que essas pessoas com conhecimento, com informação, tenham acesso aos seus direitos e dessa forma dignidade em suas vidas. Se você puder colaborar com a gente, se inscreva aí no nosso canal, aperta o sino, já deixa o seu joinha, porque isso faz com que esse vídeo chegue a muitas pessoas que desconhecem os seus direitos como pessoas com deficiência. Tá legal? Então vamos lá. Quero falar um pouco com você aqui hoje sobre a relação da Lei Brasileira de Inclusão com essa questão da avaliação biopsicossocial. No próximo vídeo, no vídeo número 4, que é o próximo, eu vou falar sobre o histórico, como que começou essa história de avaliação biopsicossocial aqui no Brasil, mas hoje eu quero falar para você especificamente a relação da avaliação biopsicossocial com a Lei Brasileira de Inclusão. Vamos lá. A Lei Brasileira de Inclusão nasce em 2015, ela começa a valer no início de logo no iniciozinho de 2016, e ela traz no seu artigo 2º, como eu já expliquei no vídeo de número 1, é só você voltar a 2 vídeos aí que você vai ver, o conceito da pessoa com deficiência, que é um conceito bem bacana, expliquei isso bastante aí no vídeo anterior, que é no vídeo 2, né? Que eu demonstrei quem são as pessoas, quem podem ser as pessoas com deficiência, né? Eu expliquei tudo isso no vídeo 2, dá uma olhadinha lá também, e que esse artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, então, traz a definição, são aquelas pessoas que, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode causar obstáculos para sua convivência em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Basicamente é esse o conceito que está lá na LBI.
Acontece que, onde entra a avaliação biopsicossocial na LBI? Entra agora, porque nesse mesmo artigo 2º, nós temos o parágrafo 1º, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará 1. Os impedimentos das funções nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho das atividades. E 4. A restrição da participação da pessoa. E aí tem também o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o Poder Executivo, ou seja, o governo federal, criará instrumentos para avaliação da pessoa com deficiência. Então, perceba que o artigo 2º traz o conceito da pessoa com deficiência, e no parágrafo 1º ele coloca uma coisa muito interessante, que é que essa questão da deficiência será submetida a uma avaliação chamada biopsicossocial quando necessária. E aqui está a minha primeira crítica nessa história toda. O texto traz essa expressão quando necessária. E aí eu quero perguntar para você, que é uma pessoa com deficiência, que já precisou buscar algum direito, qualquer direito, passe livre, aposentadoria, BPC-LOAS, CNH, inclusão da sua deficiência na CNH, tanta coisa que a gente pode, cota para escola ou para concurso público. Se você é uma dessas pessoas que eu narrei aqui, quando que foi, aliás, quando que não foi necessário você passar por uma avaliação? Eu vou melhorar, para você entender. A minha pergunta é a seguinte, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo, tá? Por favor. Se você precisou de algum direito como pessoa com deficiência, o órgão que você foi procurar falou assim, não precisa fazer a avaliação da pessoa com deficiência, porque eu estou vendo que você é uma pessoa com deficiência e pronto, você tem o direito garantido. Quando que isso aconteceu com você, ou se você soube de algum caso que isso aconteceu com a pessoa? Só um parêntese rápido. Tem um grande amigo que é o atual presidente da diretoria da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Geraldo Nogueira, que me deu a honra de poder fazer, nesse momento, a aposentadoria dele. Ele é uma pessoa com deficiência física, ele é cadeirante, há 30 anos, só 30 anos. E nós mostramos tudo isso para o INSS, para dizer para ele, ó, para o INSS, Geraldo, cadeirante, né? Há 30 anos, está aqui todo o histórico médico dele, ele quer a aposentadoria dele, porque além da questão da deficiência, ele contribuiu o tempo necessário para poder adquirir esse direito, que é um direito dele. Ok, ele tem que passar pela perícia médica. Bom, é estranho, mas em se tratando de INSS, beleza, foi na perícia médica, adivinhe, negado, porque não está enquadrado como pessoa com deficiência. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Bom, ok, não vamos discutir. Vamos para a justiça. Lá a gente prova, né? É uma prova fácil de fazer, que você é uma pessoa com deficiência, amigo. Seu juiz está aqui, o Geraldo, ele quer aposentar, ele cumpriu o tempo de contribuição, ele é uma pessoa com deficiência, há 30 anos, está aqui o prontuário médico dele, tudo aqui. Então, por favor, só conceda aí a aposentadoria dele, fala para o INSS pagar ele, porque o INSS está dizendo que ele não é uma pessoa com deficiência. Doutor, precisamos fazer uma perícia médica nele. E ele vai ter que fazer, ele vai ter que se submeter a uma nova avaliação
biopsicossocial para poder se constatar realmente que uma pessoa que usa cadeira de rodas há 30 anos é, de fato, uma pessoa com deficiência. Pessoal, isso é a nossa avaliação biopsicossocial nesse momento no Brasil. Eu estou falando assim de modo até irônico, né? Porque a vontade de rir é grande, mas a de chorar é muito maior diante de casos como esse. A sorte, né, ou que diminui a tristeza dessa história que eu acabei de contar, é que o Geraldo é uma pessoa que, apesar, não obstante a sua deficiência, ele trabalha, consegue os trabalhos dele, que o faz muito bem. E quando é uma pessoa carente? E quando é uma família que o pai abandonou porque a criança nasceu com uma deficiência terrível e que já tinha outros 4 filhos, também todos com deficiência, e largou essa mãe sozinha com essas 4 crianças com deficiência? E que o INSS nega o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ou BPC-LOAS, para essas pessoas. Porque diz que essas pessoas também não são pessoas com deficiência. E agora? Porque na hora que essas crianças foram passar lá pela avaliação biopsicossocial lá no INSS, a perícia médica, ou a avaliação biopsicossocial, bio, né, no caso, disse que ela não se enquadrava. E agora? Como que resolve isso? Quanto tempo leva um processo judicial bem cuidado por um advogado particular que conhece o assunto, especialista? Quanto tempo leva? E se essa pessoa, se essa família não tem condição de contratar um advogado particular, e tem que ir para a Defensoria Pública, que faz um trabalho excelente, mas que está superlotada e que naturalmente vai ser um processo mais longo por conta dessa quantidade de gente que precisa atender. E agora? Enquanto isso, como é que essas pessoas fazem para se alimentar, para medicação? Explica para mim. Se alguém tiver essa resposta, por gentileza, por fineza, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo, que eu queria muito saber de você como é que funciona. E aí, eu sugiro aos senhores legisladores desse país que tirem essa expressão daqui, quando necessária, porque isso aqui não funciona. Não existe direito de pessoa com deficiência que não precise se submeter a avaliações como essas. Retrógradas, ultrapassadas, desconectadas com o conceito que a própria LBI traz. Então, no parágrafo 2º, lá em cima, o conceito é legal, bacana, é um conceito inclusivo. No parágrafo 1º, a avaliação é quando necessária. Que conversa é essa? Que isso nunca aconteceu dessa forma. Mas parei que não acabou. E aí o texto continua dizendo que, quando necessária, ela será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, quer dizer que tem que ser composto por uma equipe de vários tipos de profissionais diferentes, psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, pedagogos em caso de crianças e adolescentes em idade escolar, e, bom, entre outros profissionais, né? E vai considerar impedimentos nas funções, na estrutura do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, ou seja, tem que ser feita uma entrevista, essa avaliação tem que procurar entender como é que essa pessoa vive, como que ela faz as atividades normais dela do dia a dia, como que são as relações pessoais dela, as relações afetivas, relações profissionais. Não é isso que está escrito aqui? É isso que está escrito aqui. Pessoal, isso aqui era para estar valendo desde 2015. E aí, eu posso mostrar para vocês, eu não vou fazer aqui agora nesse vídeo, porque não é o objetivo, mas eu posso mostrar para vocês aí vários depoimentos que eu tenho de avaliações que são feitas nesse momento, que não levam nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Eu tenho relatos de pessoas que entram numa sala para uma avaliação médica e que esse médico perito sequer olha para a cara dessa pessoa.
A ferramenta atual não é que deveria estar sendo usada, porque aqui está claro, parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo, tá? Apesar de ter muita gente por aí que acredita que o modelo atual é 100%. Eu não sei onde que essas pessoas estão com a cabeça. Bom, enfim, o modelo atual é feito através de um sistema chamado IFBR, que é o Índice Brasileiro de Funcionalidade. Índice Brasileiro de Funcionalidade. Nesse índice, tá? Nesse estudo, tem lá um questionário com 41 perguntas. Eu nunca vi nenhuma avaliação médica ou social, nunca tomei conhecimento com, talvez, para ser bem honesto aqui, tá? Talvez 2 ou 3 exceções em todo esse tempo que eu trabalho com pessoas com deficiência, e eu só faço isso atualmente, que as pessoas foram submetidas a essas avaliações e que ouviram essas 41 perguntas do questionário. Eu não conheço. 2 ou 3 exceções apenas. Tá? Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada nessa história. O texto eu vou botar aqui na tela mais uma vez para vocês verem. Está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente chega a triste, novamente, né, a triste conclusão de que nós temos uma lei que não funciona. Nós temos uma lei que obriga o governo federal, o Poder Executivo, a criar instrumentos para essa avaliação desde 2015, e lá se vão 8 anos já da criação dessa lei e nada foi feito até agora. Tentativas. No próximo vídeo eu vou explicar como é que isso aconteceu. Não vou falar disso agora. Mas até nesse momento, hoje é dia 5 de maio de 2023, é o momento que eu estou gravando esse vídeo, essa deliberação aqui dessa lei é uma lei, né, e que deveria ter sido cumprida, não foi. Então, se o governo federal, o Poder Executivo, não cumpriu, será que eu posso dizer que o Poder Executivo está descumprindo uma lei, está ilegal? Acho que eu posso. Né? Sabe quem paga esse preço? Por essa ilegalidade? Não é o Poder Executivo. Não é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Não são os órgãos públicos onde os servidores públicos trabalham. Não são. São as pessoas que estão na ponta. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, pais e mães, idosos, que sofrem todos os dias por terem seus direitos retirados pela falta de cumprimento de uma lei que está aí valendo há 8 anos. Mas será que está valendo mesmo? Né? Fica aqui a nossa crítica. Só para que vocês tenham uma ideia, existe uma outra lei, que é de 1990, que dá às pessoas com deficiência, no caso de servidores públicos, tá? Federais, a possibilidade de redução da sua jornada de trabalho em até 50%, sem a redução dos seus vencimentos, para terem um cuidado melhor com a sua saúde, com a sua deficiência, ok? E nessa mesma lei de 1990, ela estendeu não só esse direito para a pessoa com deficiência, mas também se o servidor público federal, na ocasião, né, onde foi criada a lei, tivesse um filho, ou um marido, ou um dependente, né, com deficiência em casa, que ela também poderia pleitear esse direito. Bom, isso acontece já desde 1990 e hoje, em 2023, existem servidores públicos federais que não conhecem essa lei. Mas agora, recente, em dezembro de 2022, num julgamento que se tornou um tema lá no STF, quando se torna um tema é que ele serve como parâmetro para todos os outros julgamentos no Brasil inteiro.
da Lavra, né, que foi feito pelo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que essa lei de 1990 não beneficiasse somente a servidores federais, mas também a servidores públicos de todos os estados e de todos os municípios do Brasil. E aí, o detalhe é o seguinte, isso é muito legal, né? Não faz sentido, por que só para os servidores federais? Os servidores estaduais e municipais também têm o mesmo direito. Isso é lindo, maravilhoso, só tem um detalhe. O detalhe é que para que essas pessoas tenham acesso a esse direito, elas têm que fazer o quê? Adivinha? Se submeter à famigerada avaliação biopsicossocial. E aí, eu quero dizer para você que é servidor público, e aqui não é nenhum descaso, é só uma crítica mesmo de caráter justo e construtivo, se a situação das avaliações, das perícias no INSS são delicadas, são difíceis, são ruins, no serviço público é muito pior. É muito pior. Eu estou falando de casos em que não há médicos especialistas, eu estou falando de casos de servidores federais que eu conheço, que simplesmente o órgão fala para ele o seguinte, olha, não tem médico para te avaliar, não tem psicólogo para te avaliar, você espera, quando ele tiver, você faz a avaliação. Eu tenho um caso aqui, que é um caso assim, um caso concreto, evidente que eu não vou falar do caso, né? Eu não tenho permissão para falar disso, que um servidor público de um determinado estado do Brasil ficou aguardando 4 anos por uma avaliação biopsicossocial para se aposentar. Quando passou 4 anos, ele se deu conta, peraí, tem alguma coisa errada. Ele me achou em algum lugar e me consultou. Eu falei, cara, desculpe, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Eles estão te enrolando há 4 anos. Eles deveriam ter concluído isso há 4 anos. Então, isso tudo é para vocês terem uma ideia da relação da avaliação biopsicossocial com a atual lei brasileira de inclusão. Está aqui na lei, como eu acabei de mostrar para vocês. O que a avaliação social deveria, a avaliação biopsicossocial deveria ser? O que ela deveria realmente avaliar? Só que essa avaliação, que é bacana, como está aqui, não é perfeita, mas é bacana, ela não funciona, ela não existe, na verdade. Por quê? Porque não foram criados esses instrumentos do parágrafo 2º. Só isso. E aí o que existe no lugar disso são ferramentas ultrapassadas que não estão em consonância com o conceito de pessoa com deficiência do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse conceito, é só você assistir o vídeo anterior que eu falo exatamente sobre isso. Tá legal? Eu espero que esse vídeo tenha trazido assim, que possa trazer uma abertura de mente para você. O nosso papel aqui é informar, é criticar e tentar encontrar alternativas. A gente tem tentado ajudar a comunidade aonde a gente passa para tentar que isso aconteça de forma mais ágil, essas ferramentas sejam criadas. Usamos aqui esse canal, inclusive, uma dessas mídias que a gente usa é aqui o YouTube, o Instagram também, para cobrar das autoridades públicas que sejam criadas ferramentas de avaliação justas, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos de forma justa. Só isso, mais nada. A nossa crítica é só essa, ok? Então eu espero que tenha trazido luz aí para a sua vida, e isso explica, no meu modo de ver, explica bastante por que tantos direitos de pessoas com deficiência não são alcançados, né, por conta dessa explicação que eu dei aqui agora. E aí, faça sua reflexão, deixe seu comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, coloque a sua pergunta, a gente responde, e eu vou deixar aqui no final do vídeo uma telinha que vai aparecer, você pode clicar em cima dela, explicando que o nosso escritório atende em todo o território nacional, em todo o Brasil, todas as cidades, e você, se estiver precisando dos nossos serviços, a gente está à sua disposição para atendê-lo em qualquer lugar do Brasil, ok? Se não se inscreveu no canal aí, se inscreva,
Se o vídeo foi legal para você, te ensinou alguma coisa, deixa o seu joinha, porque isso faz com que outras pessoas também tomem conhecimento disso. E eu te espero numa próxima oportunidade com o próximo vídeo dessa série. Um grande abraço, obrigado e até lá!